Bom, Ferreira, você é natural de onde, hein? Olímpio Noronha. Eu nasci em Olímpio Noronha em 1964, né? E você acredita que eu não conheço Olímpio Noronha? Eu conheço Olímpio Noronha apenas por um cartão postal que eu recebi uma época que a minha irmã me mandou. E é uma cidade que eu conheço apenas por cartão postal. Eu nunca tive a oportunidade de ir na cidade onde eu nasci. Meu pai, ele era da Rede Ferroviária Federal. E naquela época era um grande emprego, né? O pessoal, era uma função muito cobiçada. Mas só que eles mudavam sempre de cidade. Conforme o trabalho ia sendo feito, eles iam mudar. Então os meus irmãos, cada um nasceu numa cidade. Soledade de Minas, Cristina, Lambari, Soledade, né? Mas a sua infância foi vivida aonde? Soledade. Eu me lembro vagamente de algumas coisas em Carmo de Minas, mas a minha infância foi em Soledade de Minas. Como é que foi essa infância? Muito simples, né? Eu me lembro que, ainda pequeno, eu morava numa casa grande, né? Era uma casa... era uma mini fazenda, né? Era um casarão enorme. A gente brincava muito no quintal, era pro pomar. E depois, com a separação dos meus pais, a gente se mudou, né? A minha mãe acabou saindo da casa com os filhos e nós fomos para uma casinha muito simples. Aí mudou totalmente a minha rotina, né? Mas foi aí que eu comecei para a escola, no prézinho na época, mas já morando numa casa muito simplesinha. Eu me lembro que o maior contraste que eu me lembro desse detalhe, da mudança brusca de uma casa enorme, com todo o conforto que a gente tinha para uma casa modesta, é que quando a gente se mudou para essa casa, a gente não tinha móveis praticamente. Eu me lembro que eu tinha acabado de entrar na escola e eu me lembro que a tarefa de escola, uma vez eu estava fazendo deitado no chão, né, por falta de mesa, para você ter uma ideia. Depois é que as coisas foram conseguindo, porque naquela época não tinha muita opção de você sair em lojas, magazines para comprar móveis. Tinha que mandar fazer na serralheria mesmo. Então levava tempo para fazer, era caro. E você viveu lá em Soledade até que idade? Eu vivi em Soledade até o Réveillon de 1974. Eu tenho irmãs mais velhas, né, que uma mora no Rio até hoje, e duas delas em São Paulo. E sempre a gente recebia a visita dessas irmãs. Numa dessas idas até lá, eu vim com uma delas para São José dos Campos. Eu me lembro bem que eu passei o Réveillon de 74 aqui e nunca mais voltei para lá. Depois a minha família acabou vindo para cá também. Você sabe que você tinha 10 anos de idade. Tanto é que a canção que me vem à mente sempre quando eu me lembro da minha chegada em São José Eu Quero Apenas, do Roberto Carlos. Se você prestar atenção, o Roberto Carlos sempre lançava o disco no final do ano e estourava no ano seguinte. E o disco de 74 do Roberto Carlos é aquele que ele vem de jaqueta jeans, com um medalhão, parece quase que um arame, né? E é o que vem encabeçado pelo Eu Quero Apenas, né? 1 milhão de amigos e tal. Isso tocou muito no ano de 75. E é a música que me vem à mente quando eu me lembro da minha chegada em São José dos Campos. Bom, essa transição da infância para a adolescência e juntando com a transição de uma cidade pequena para uma cidade grande como São José, como é que foi tudo isso? Era tudo muito diferente. Para você ter uma ideia, eu me lembro quando a minha família veio logo no começo de 75, você tem uma ideia, o contraste era tão grande que eu me lembro até de uma cena em que a minha irmã falou assim: pessoal, chegou todo mundo, vamos fazer um café reforçado para todo mundo. E aí, vamos comprar pães? Vamos comprar. Quanto de leite que a gente compra? Eu lembro que a minha avó, na simplicidade dela, falou assim: compra pouco, compra só meio litro. Para você ter uma ideia, ela não sabia que naquela época existia leite em saquinho e que era só a partir de 1 litro. Era coisa assim, era tudo novo para a gente. Eu me lembro que quando a gente andava pela cidade, né, meu cunhado tinha um táxi, ele saía passeando com a gente via aqueles prédios iluminados, aquelas coisas muito doidas assim. Era como você sair daqui para Nova York, né? Era alguma coisa mais ou menos desse tipo. E como é que era Nova York daquele tempo?
Cara, São José pra gente era. A gente não tinha noção. Eu me lembro uma vez a gente chegando de trem, porque quando a gente vinha pra cá pra passear, a gente vinha de trem. E a gente vinha até Cruzeiro e de Cruzeiro pegava um outro para São Paulo e descia em São José. Né? E eu me lembro quando eu desci aqui na Sebastião Gualberto, na estação, eu lembro numa manhã de chuva, né? Uma manhã muito chuvosa mesmo. E a minha irmã, naquela época, a gente viemos morar com a minha irmã. E ela também pagava aluguel. Então nós acabamos morando principalmente na região norte de São José, em muitos lugares. Ali na rua Chica Biani, em Santana. Eu morei na rua Raul Ramos de Araújo, na Manuel Priante, que é logo atrás da igreja Matriz de Santana. Moramos na rua Tupinambás, na Praça Antônio Prado. Quer dizer, aquele negócio de quem paga aluguel. Vai ficando caro, você vai mudando para um lugar melhor. E aí foi até quando eu fui pro Alto da Ponte, né? Aí a gente já desmembrou da minha irmã, proclamamos ali uma independência e fomos morar no Alto da Ponte, numa travessinha que tem ali da aldeia veneziana, que chama-se José Moreira Campos, é uma travessinha sem saída. Ali eu tive o meu grupo de amigos, né? Eu estudei na Escola Santana do Paraíba, depois mudei lá para Francisco João Leme, lá no Alto da Ponte, e foi isso, ali foi a minha infância. Eu lembro até hoje, era o Homero, o Chico, o Luiz Fernando, a Edilene, a Neia, eram os coleguinhas que a gente brincava, um grupinho de brincar na rua, né? A gente, na verdade, não tinha aquela preocupação, né, Dirceu, de cumprir horário de trabalho, de contas para pagar. A gente quer saber realmente é de brincar, se divertir no final da tarde, ir para casa, tomar um banho, jantar, ver televisão, e é isso. Você falou do trabalho, né? Qual foi o seu primeiro emprego aqui na cidade? Eu era muito desastrado em tudo, né? Eu lembro que a minha mãe falou, você precisa começar a trabalhar. Eu fui trabalhar, primeira coisa, eu fui numa fábrica de biscoito, ali perto daquela caixa d'água ali, perto do Rui Dória. E ali, eu me lembro que na primeira vez que eu fui, já me queimei na primeira fornada. Nos dias seguintes já não fui mais. Aí eu trabalhei como atendente em 2 padarias ali em Santana. Mas era muito inocente, o pessoal pedia as coisas, eu não sabia o que era, sabe, porque, totalmente inexperiente. Até que eu comecei a trabalhar no comércio. Aí eu fui a minha irmã conseguiu, eu fui trabalhar nas casas pernambucanas, fiquei um tempinho, né, fazendo pacotes, depois dali eu fui para Buri. E na Buri eu fiquei um bom tempo, né? Aí na Buri eu fiquei por vários anos. Na época a Buri tinha 4 lojas em São José. Ela competia com ela mesma. Ela tinha uma na Rua 15, uma ao lado do mercado, no meio do calçadão, e uma na Rua Riachuelo, em Santana. E ali eu fui cartazista, fui pacoteiro, limpava a loja, lavava banheiro, até que eu fui para auxiliar de vendas e para vendedor, né? E foi ali que eu conheci a Dulce, né? Eu também nunca fui cara de sair à noite, de balada, sempre fui muito caseiro, nunca tive namoradas mesmo, né? E foi realmente a minha grande namorada, né? Quando eu vi a Dulce a primeira vez, né? Eu me lembro que eu cheguei numa das lojas, eu fui transferido de uma loja para outra, e eu cheguei mais cedo, né? E quando eu cheguei mais cedo, o gerente que abria a loja não tinha chegado, ficava todo mundo na porta esperando. E eu estava aí para me apresentar para o novo gerente. E quando eu cheguei, eu vi ela se aproximando com os amigos, eu olhei na hora, eu falei, nossa, que isso, né? Que coisa, que mulher, né? E foi assim, paixão fulminante, pelo menos da minha parte. E acabou se tornando a minha esposa. Mãe dos seus 2 filhos. Dos meus 2 filhos, né? Então fala um pouco dos seus filhos. Pois é, rapaz. Quando a gente se casou, cheio de sonhos, com muita dificuldade, nós namoramos 7 anos para depois casar. Então, logicamente que a gente se planejou para poder, até pelas dificuldades. E nós tivemos o nosso primeiro filho depois de 4 anos de casado. Aí veio Pedro Augusto, né? Foi uma coisa assim, muito marcante para a gente, que a gente esperou muito, era um filho muito esperado, né? E um garoto, logicamente, todo filho, que é o pai que não acha filho lindo, né?
Depois de 4 anos veio o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo não foi planejado, foi uma surpresa para a gente. Eu me lembro que na época eu fiquei até... lógico que queria muito, mas eu fiquei muito assustado até pela responsabilidade, porque toda criança requer muita responsabilidade, né? E hoje eles são moços, realmente são 2 referências para mim, fazem faculdade, mas 2 filhos muito queridos, muito amorosos, nunca me deram problema nenhum, nunca tive qualquer tipo de problemas no sentido disciplinar, de relacionamento com eles, jamais. Bom, a fornada não deu certo, mas na vida pública deu porque você há muitos anos está na prefeitura, não é isso? Servidor público. Na verdade, isso é uma famosa tática que a gente sabe. Quando eu trabalhava, eu tive uma empresa por 8 anos que deu certo. Eu montei uma sociedade com o Zé Carlos, que era um rapaz que eu conheci. Eu fui trabalhar no escritório de cobrança e eu vi que aquilo ali dava uma movimentação boa de dinheiro. Então eu fazia a parte de cobrança no telefone e o rapaz que eu conheci fazia a parte de atendimento. Um dia a gente conversando, falou, poxa vida, dá um movimento legal, por que você não monta uma pra gente? E nós montamos uma assessoria, na época assessoria jurídica, só que como a gente não era advogado, eu pensei assim, poxa, nós criamos Aliança Assessoria Jurídica. Era um nome impactante, mas por que assessoria jurídica se nós não éramos advogados? Então, nós montamos o escritório e conhecemos 2 advogados através do Luiz Carpel e convidamos para que eles viessem trabalhar conosco, que era o Dr. Luiz Roberto Calvo e o Paulo Augusto Maza. Nós começamos ali na Galeria Pedro Rachid, depois nós locamos 2 salas no VIP Center, no 13º andar, e convidamos o Dr. Calvo e o Maza para ir com a gente. E eles foram. Eles cuidavam da parte jurídica e a gente da parte de cobrança. Quando tinha que entrar alguma execução, era com eles. E ali trabalhamos por 8 anos. Era um período que tinha tabela era correção monetária, aquelas tabelas de conversão, aquelas coisas todas. Mas nós fechamos a empresa, a coisa começou a degringolar, começou a não dar muito certo, a gente acabou desfazendo a empresa e, curiosamente, na semana em que eu estava me casando, eu estava desempregado. Então, eu me casei realmente, quando eu me casei eu não estava trabalhando, na expectativa de arrumar alguma coisa, né, logicamente. E depois disso eu comecei a fazer pequenos trabalhos, né, para poder, enquanto não aparecia alguma coisa séria. Arrumei emprego numa outra cobradora, né, o que para muitos seria um retrocesso. Mas aí surgiu um concurso público, e aí era o que tinha na época, era na área da saúde. E eu prestei o concurso, assim, de forma despretensiosa. E depois de algum tempo, eu me lembro até hoje, eu estava na rua, eu estava na época na Metropolitana, e você estava lá também na época, e eu estava vindo da Metropolitana, que eu estava começando também lá, e eu me lembro que eu estava vindo a pé, caminhando a pé no centro, num orelhão, aí naquelas fichinhas de metal, eu liguei em casa para saber se estava tudo bem, aí a minha mãe atendeu e falou, olha, tem uma carta aqui para você se apresentar na prefeitura, você passou no concurso. E eu entrei em 91 na prefeitura. Trabalhei na área de saúde, trabalhei no Jardim Satélite, fiz estágio lá, depois trabalhei no Campos Alemães, na implantação do postinho do Campos Alemães, fiquei um tempo, fui para o Colonial, trabalhei um tempo no Colonial, depois vim para o Bosque, que era próximo da minha casa. E ali eu trabalhei por muito tempo, aplicava injeção, fazia curativo, teste do pezinho, pré-consulta, enfim, fazia todo aquele trabalho de assistente de enfermagem, mas eu não sabia nada. Na verdade, eu entrei no concurso e a prefeitura me deu todo o embasamento, me deu todo o preparo para poder fazer o trabalho nos postinhos onde eu atuei, né? E esse caminho do jornalismo, do rádio, quando se deu isso? Foi por acaso. Esse relacionamento com o Calvo, eu lembro que a gente dentro do escritório, isso é normal no ambiente de trabalho, você falar de futebol. Então quando juntava o Calvo, o Zé Carlos, o Maza menos, a gente falava muito de futebol, o Calvo gostava muito e tal.
E eu era muito torcedor de São José. Eu me lembro que quando o São José jogava no domingo aqui no Ortiz Pereira, eu almoçava, eu morava aqui naqueles predinhos em frente à Cooper Road, ali em Santana, e a gente por volta de 1 hora da tarde já pegava o radinho e tal e vinha caminhando a pé, passava pelo centro até chegar no Ortiz Pereira. Normalmente vínhamos em grupos com 2, 3 pessoas. E eu ficava na torcida, na arquibancada, ficava desde cedo, desde quando abria os portões e tal, acompanhava os comentários de rádio e tal. E aí o Calvo fazia narração de futebol para o circuito fechado lá no Brito, na rodoviária, a TV Joseense. E de lá de baixo eu via o Calvo lá narrando, né? E via o pessoal da cabine lá em cima e eu lá na torcida. Um dia, conversando dentro do escritório, falando de futebol, o Calvo falou: poxa, se você tiver a curiosidade de ver como é que é lá em cima, vamos no domingo lá ver o jogo, vai ter um jogo lá, eu levo você para ficar com a gente lá na cabine. Poxa, para mim era um... né? Aí eu fui, e era o Billy Trevor, que hoje está na Vanguarda, que era o cinegrafista do Leno Brito. E o Calvo narrando, ele tinha um comentarista, que eu não sei por que o cara não foi. Eu ia ficar do lado ali. Aí o Calvo, acho que ele pensou assim: poxa, ficar só narrando, você que é narrador, o senhor sabe disso, sem poder parar para tomar uma água, se bem que a narração na televisão você sabe que é mais cadenciada, porque mostra a imagem, dá para o cara... Não tem aquela dinâmica que você, por exemplo, tem no rádio. Mas ele olhou para minha cara, a gente sempre falava de futebol lá no escritório, e ele falou: olha, quer saber uma coisa? Você não quer comentar para mim? Aí eu falei: mas eu? Aquele mesmo papo que a gente tem lá no escritório. Eu falei: então vamos. Aí ele pediu pro Billy Trevor lá, estava lá escrito narração Roberto Calvo. E aí comentários, ele falou: apaga aí, eu não lembro qual o nome que estava, ele apagou e falou assim: põe aí Juvencio, que é o meu primeiro nome. Juvencio. Aí o Calvo olhou e falou: mas Juvencio não tem pegada, né? Comentários de Juvencio, muito solto. Aí o Calvo falou: peraí, mas seu nome é Juvencio Ferreira Leite. Falou: Billy, tira o Juvencio, fica só o Ferreira Leite. E começou ali, naquele Ferreira Leite. Eu me lembro que era o jogo São José e União de Mogi, aquele gol que o Ricardo fez, que o pessoal fala que foi de bicicleta, numa tarde de muita chuva, 1-0 para o São José, naquele gol do Ricardo. Foi ali que eu comecei. Depois quando fiz outros jogos. E aí o Lano uma vez me chamou para ir para a rádio, enfim. E aí vai começando, né? Então, você tem uma história no rádio aqui da cidade, né, Feira? Como plantão esportivo, como apresentador de programas e tal. Então nos conte aí quais foram suas grandes reportagens nesses quase 30 anos de rádio. Eu fiz exatamente 30 anos, né? 87 foi esse jogo, e em 2017 nós fizemos 30 anos. Então nós fizemos cada coisa, rapaz. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de ousar. Teve um jogo, um lance, um jogo Palmeiras, não lembro contra quem, que a Piratininga estava transmitindo, mas que você estava nessa narração. E o Chagas Júnior, se não me engano, que estava no gramado, e ele estava entrevistando alguém do Corinthians. Eu sei que eu tinha mania de pegar telefone e ligar para os caras famosos. Eu cheguei a colocar Pepe no ar, coloquei o Félix, uma vez eu pus o Félix no ar, que foi goleiro da Copa 70, morava no Rio de Janeiro. E eu me lembro que nesse jogo, parece que tinha o Palmeiras e Corinthians, eu acho que foi o Viola que estava com a camisa do Corinthians, né? E eu coloquei o Baroninho no ar, ele estava no telefone comigo, e eu pedi para colocar o fone de ouvido no jogador lá no Morumbi. Então eu fiquei pensando, né? Poxa vida, um craque, de repente duas personalidades se encontrando pelo telefone, numa rádio pequena do interior, né, que era uma novidade, que essas coisas na Jovem Pan e na Bandeirantes é frequente, mas nas rádios do interior, os caras se falando, os dois em São Paulo falando via rádio de São José. Quer dizer, foi uma coisa marcante para mim. Teve uma outra oportunidade, num jogo no ABC, do Santo André, que eu não me lembro qual era o repórter que estava lá no gramado,
Mas eu entrei em contato com uma rádio lá do ABC e coloquei o plantonista no ar comigo. E eu acabei entrando dentro da Rádio Santo André porque o plantonista começou a falar na nossa rádio, né? Então essas coisas, esses diferenciais, eu sempre gostei de mexer, procurar fazer a diferença. Até porque na época a gente tinha como concorrente a Rádio Clube e lá tinha o Alexandre Soledade, que era uma fera. Além de ser a fera que ele era como profissional, ele tinha a estrutura do Grupo Bandeirantes nas mãos. Então isso aí dava uma facilidade muito grande, porque ele tinha acesso direto a Bandeirantes, com todas as informações. Então a gente tinha que procurar se virar de alguma forma para tentar equilibrar um pouco a coisa, né? Bom, esse foi o rádio esportivo. E no rádio artístico, muitas entrevistas, muitas personalidades participaram, algumas que você tem marcado. Misturando aí disso, o Arquivo Especial e o Povo no Rádio, que eu comecei a fazer depois de um tempo, desde 90, 91, já passaram tantos nomes famosos, sabe? Roberta Miranda, Daniel, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, Glória Menezes, Regina Duarte, Boris Casoy, Carlos Nascimento, Roberto Cabrini, quer dizer, tanta gente, Gilberto e Gilmar, tanta gente já falou com a gente, Mafalda Minossi, o Jerry, saudade do Jerry, cara, gente finíssima. Sabe, inclusive eles se encontravam também no ar, a gente fazia encontro de artistas no ar. E por ali grandes nomes da MPB, né? Benny de Paula, MPB4, Luiz Airão. Quer dizer, um dia eu pensei assim nisso. Quando eu chegava em alguma cidade e alguém perguntava de onde eu era, eu falava, olha, eu sou de São José dos Campos. E eu percebia que o nome soava redondo. Pô, São José dos Campos, uma cidade importante. Aí eu comecei a pensar assim, poxa vida, se as pessoas recebem tão bem a marca São José dos Campos, e se eu ligar para os artistas, quem é que não gostaria de falar com São José dos Campos? Eu comecei a falar isso. Toda vez que eu ligava, eu falava, olha, você vai falar para São José dos Campos, a receptividade era excelente. Comecei a colocar os artistas para falar aqui. E todos eles sempre gostaram muito, né? E isso foi bom para mim porque começou a associar a minha imagem a essas personalidades. Ó. Sempre tem uma fera para entrar no ar, né? Isso é uma coisa que me ajudou muito e me ensinou muito, né? Isso aí dá uma bagagem muito grande. Bom, nós estamos em 2018, e agora essa de se transformar num empresário da comunicação? Não, na verdade está brincando disso, né, Dirceu? Você acompanhou esse sonho aí desde a década de 90. Na verdade, a gente tem uma ideia de fazer alguma coisa, mas não sabe exatamente o que é. Quando surgiu a ideia de fazer a TV Imprensa, a TVI, primeira coisa, a TVI é uma marca que existe, é uma TV que existe em Portugal, a TVI. Mas a TVI aqui é TV Imprensa. Eu, quando criei, inclusive, a logomarca, eu fiz questão de me basear nas cores do SBT. Se você prestar atenção, são as mesmas cores do SBT, o vermelho, o azul e o verde. Porque eu queria alguma coisa numa linha bem popular, né? Então, na época, era muito difícil, porque não tinha muito recurso. As mídias sociais não eram tão fortes como elas funcionam hoje. Então, era muito difícil você falar em uma TV pela internet, até porque você tinha que fazer tudo em vídeo e rodar depois, não tinha muito recurso do ao vivo, né? Só que, de repente, eu me lembro da época do Orkut. O Orkut era o máximo que você chegava. Agora, de repente, se você prestar atenção, olha só, hoje eu tenho um celular. Se eu quiser fazer um cálculo, aqui tem a calculadora. Se eu quiser fazer uma gravação, aqui eu tenho o gravador. Se eu quiser tirar uma foto, aqui está a máquina fotográfica. Se eu quiser falar em vídeo, eu não preciso mais ter a webcam, porque aqui eu falo em vídeo. Se eu quiser mandar uma mensagem gravada, enfim, se eu quiser assistir televisão, eu entro aqui e assisto ao vivo a emissora de televisão. E isso acontece também com os canais pela internet. Então, hoje, eu fico pensando assim, quantas pessoas entram numa magazine, numa loja, e falam assim, olha, eu quero comprar um rádio. E, na mesma proporção, quantas pessoas entram e falam, eu quero comprar um celular?
Então, hoje, a linguagem da comunicação é irreversível, essa linha digital. Eu fiquei sabendo que nos Estados Unidos já existem as emissoras de rádio pela internet que tem uma frequência assídua de ouvintes muito grande, né? Com alta fidelidade. Você veja que há alguns anos aí, as pessoas caminhavam nos parques da cidade com Walkman. Hoje, qualquer pessoa dentro do ônibus está com o celular enfiado no bolso, com fone de ouvido, ouvindo o celular, né? Então, essa é a linguagem daqui para frente. E é nisso que a gente está apostando. Vera, o que São José dos Campos representa na sua vida? Tudo. São José é a minha cidade. Eu tento uma comparação, não entrando em defesa, mas eu vou citar o caso do Emerson Leão, que eu aprendi, eu entendi através de uma conversa com o saudoso professor Alberto Simões, que não é verdade aquela lenda que se conta que o Leão não gosta de São José. Numa conversa com o professor Alberto, eu cheguei a essa conclusão. Quando perguntam para ele onde ele começou, eu vi várias vezes, inclusive tem isso registrado em revista, ele dizendo que começou no esporte, que era o São José. Quando perguntam de onde ele era, onde ele tinha nascido, aí ele fala Ribeirão Preto. Então, São José dos Campos, ela passa a ser muito mais a minha cidade, até pelo fato de eu não conhecer a minha cidade. Então passou a ser minha referência, né? Porque São José, ela tem a mistura da cidade pequena do interior, onde as pessoas ainda se encontram nas esquinas com um dedo de prosa, com aquela loucura das cidades grandes. Se você pegar a Avenida São José às 6 horas da tarde, você vê o rush, aquela coisa, aquela mistura de cidade do interior, aquela tintura de cidade do interior, com aquela loucura das grandes metrópoles. Então, eu acho que é uma cidade absolutamente na medida certa. Você é um homem religioso? Eu creio em Deus. Eu tenho uma criação católica, fui coroinha, eu me lembro até hoje do Padre Maia, que era muito bravo. Eu era muito desastrado para ser coroinha, até para segurar a vela lá do padre eu não sabia fazer direito. Mas eu acredito muito em Deus. Religião é uma coisa muito complicada, né? É lógico que quando eu fui coroinha lá no início dos anos 70, era aquela predominância absoluta da Igreja Católica. E hoje a religião em si, ela se tornou um comércio muito grande, né? Você vê as grandes cidades que vivem do turismo religioso, é faturamento, faturamento e faturamento, que vai, até onde eu entendi, apesar de não ser um conhecedor profundo da Bíblia, vai contra exatamente aquela passagem, né, dos mercadores no templo, né, que é o comércio feito em torno da religião. Aquilo que já se pregava no rock santeiro, né? Então, mas eu acredito em Deus, isso não há a menor dúvida de que ele existe. Seu clube do coração? São José Esporte Clube, sempre. Eu digo que eu sou torcedor do Flamengo, mas eu penso assim, eu sou Flamengo, mas quando o Flamengo veio jogar com o São José aqui e ganhou de 3-0, eu estava na arquibancada torcendo pelo São José. Até porque eu segui o seguinte raciocínio, eu pensava, poxa, o Flamengo não vai fazer diferença nenhuma perder ou ganhar para o São José, mas o São José faria muita diferença ganhar do Flamengo. O São José, para mim, é um time que ele não é um time com tendência a ser grande nunca. Eu sempre defendo a tese de que os grandes já nascem grandes. Os pequenos, eles esporadicamente chegam a um ápice e caem e voltam à rotina. É a velha história da carruagem que vira abóbora. Agora, os grandes serão sempre grandes. O Palmeiras pode cair para a Série C, ele vai continuar sendo Palmeiras. O Flamengo pode cair e vai continuar sendo Flamengo. Agora os outros não se sustentam. Inter de Limeira, São Caetano, São José, Bragantino. Vai e volta às suas origens. Você se vira bem numa cozinha? Bem. Estrogonofe, só coisa light.
uma macarronada, uma feijoada, essas coisas assim que você também gosta, porque eu sei que gosta, né? Mas engraçado, cara, eu prefiro fazer uma coisa complicada do que fazer arroz. Eu acho arroz uma coisa tão... Quem sabe fazer um bom arroz bem soltinho é um mestre. Porque às vezes você fazer aquela misturada toda é muito mais fácil do que saber fazer um arroz bem feito. Tirando os microfones, qual é o seu hobby? Eu gosto muito de ler, de ouvir música, né? Eu gosto, não sou um cara... não tive oportunidade de passear muito, até poderia fazer isso, mas não gosto, sou muito caseiro. E gosto muito de música. Componho também, já passei a minha fase de compor, de escrever, mas música. Você tem algum ídolo, Ferreira? Olha, eu poderia dizer para você, ídolo, Jesus Cristo como referência, poderiam dizer que eu estou fazendo média. Mas ele é um grande amigo, eu vou ser sincero para você, Dirceu. Eu disse uma frase, um dia desses, no meu Facebook, que ela é totalmente verdadeira. Eu passei 2017, um ano muito complexo, um ano atípico, um ano que tinha tudo para não dar certo. Era um ano em que eu poderia ter decretado um estado de colapso. E nessa hora, mesmo aqueles que se dizem que não acreditam, se apegam à fé. E eu, no começo desse ano, devido às perspectivas que tinha, eu pedi a Deus que me desse um anjo protetor. E ele me deu um exército. Eu fico emocionado de dizer isso porque eu, de repente, me vi rodeado de tantas pessoas que me ajudaram nesse ano. Então, Deus existe, você pode ter certeza. Que nada melhor do que você acordar pela manhã e entregar as suas mãos, entregar o seu dia nas mãos de Deus. Colocar Ele para te guiar, porque aí não tem erro. Pessoas marcantes na sua vida? Minha mãe, sem dúvida. Meus filhos, né? A Dulce, minha hoje ex-esposa, uma pessoa fabulosa. São pessoas que realmente são insubstituíveis. Se você tivesse que deixar São José dos Campos, mudar para uma outra cidade, qual que você escolheria? Sei lá, uma cidade que eu simpatizo muito disso é São Lourenço, lá em Minas. Eu gosto muito de lá. Eu fui lá algumas vezes, mas é uma cidade que, mesmo eu não sendo da noite, de frequentar a noite, mas é um ambiente familiar. Às vezes você vai ali, tem aquela região central, onde você pode sentar com os amigos, aquilo que você pode fazer assim, de uma forma mais restrita, sem muita bagunça, sem muito barulho, né? Tem lugares bonitos, o Parque das Águas, eu acho que São Lourenço. Tem algum lugar que você gostaria de conhecer, Fê? Ah, sim. Aliás, não sei por que eu não fui ainda, talvez por falta de condições mesmo, porque oportunidade. Eu gostaria de conhecer Gramado, no Rio Grande do Sul. Bom, presta atenção nessa pergunta. Você trocaria uma semana do seu futuro por meia hora do teu passado. Nessa meia hora você estaria onde e fazendo o quê? Estaria com a minha mãe. Com a minha mãe. Sabe, a saudade que não passa. Quando ela foi sepultada, eu disse que para sempre era muito tempo. E é muito tempo. Para sempre demora muito para passar. Pode ter certeza disso. Bom, a última pergunta é a grande saudade. Ela. Olha, eu invejo quem tem a mãe viva. Porque quando a mulher busca aí o seu espaço de igualdade com o homem, ela se esquece que ela não precisa disputar espaço com um homem
do mercado de trabalho. Não é nada disso, está tudo errado. A mulher, ela tem a principal função, que é exatamente moldar o homem do futuro. A mulher, pelo dom que ela tem de gerar e de moldar realmente o caráter de um homem,